polêmicos que tem na 933, que fala o seguinte, que enquanto perdurar a suspensão do contrato, o empregado vai ter direito a todos os benefícios. E aí, quais são esses benefícios? Isso é absoluto? Todos os benefícios? Ou tem algum benefício que não tem direito? Já dei uma olhada nesse tópico? Olha, tem alguns benefícios. Precisa, em primeiro lugar, saber o que é benefícios, né? É isso. Porque uma das questões que mais cogitam quando a gente tem discutido esse tema, e obviamente, a mim pelo menos parece que ele não é preservado, o vale transporte. Porque quando um benefício está especificamente vinculado a uma determinada condição, uma determinada atividade, a um pressuposto, e se esse pressuposto não ocorre, me parece que o benefício, da mesma forma, é indevido. Mas serviço médico é o que continua sendo devido pelo empregador, parece bem claro. A discussão que se tem travado e que está causando mais polêmica, me parece que é a questão do vale alimentação, refeição. E eu acho particularmente impossível dar uma resposta precisa, que é preciso ver qual é o suporte normativo que instituiu esse vale-refeição, porque não é na lei, a lei não existe. E se nessa fonte normativa foi vinculado o pagamento desse benefício a alguma coisa. Por exemplo, é muito comum que nos acordos e convenções coletivas de trabalho se vincule o pagamento do vale-refeição aos dias que o empregado efetivamente estiver trabalhando. Se numa eventual norma coletiva que contenha esta específica previsão, naqueles dias em que o empregado não estiver trabalhando, me parece que não será devido. Mas na maior parte dos casos, eu quero crer que o vale alimentação seguirá devido, porque, obviamente, o empregado tem a mesma necessidade de alimentar enquanto vai trabalhar, enquanto estiver em casa, em teletrabalho ou afastado do serviço por qualquer razão. Mas é preciso ter suporte normativo disso e o que a fonte diz, não é? Então, eu concordo plenamente. Esse também era o meu entendimento. Era o meu entendimento. E, primeiro, a lei foi a técnica, porque a lei não, a MP, porque utilizou um termo do senso comum, que é benefício, quando deveria ter utilizado um termo técnico, que seria uma natureza, como é que é? Como é que chama? Que é pago in natura, né? É um pagamento in natura, que na verdade não tem natureza salarial, certo? Uma utilidade, está querendo lembrar o termo. É uma utilidade não salarial e não um benefício. Então, sempre que essa utilidade ela tiver vinculação direta com a prestação de serviço, ela não será devida. E quando não tiver vinculação direta, aí ela será devida. No caso do plano de saúde, eu concordo com você, mas só para acrescentar que durante a suspensão do contrato de trabalho, não vai se pagar salário. E nas hipóteses que tem participação do trabalhador, tem que se achar um meio aí para o trabalhador ele fazer o pagamento da sua cota parte. Então, era só isso que eu tinha para acrescentar. Com relação a essa cota parte do cargo do empregado, talvez o empregador e o empregado possam negociar esse aspecto nos termos do artigo 2º da MP 927. Só para acrescentar também. Queria deixar um abraço para o meu amigo Marcelo Palma. Nós dois, com mais outros dois colegas, escrevemos juntos um livro sobre a reforma trabalhista. Saudade dele, um grande abraço. A Luciana Freire, lá da Fiesp, eu vou fazer uma live com ela amanhã, e é por isso que eu estou evitando falar sobre a medida provisória 944, que trata do financiamento que o governo vai fazer a algumas empresas. Vou conversar com ela mais detidamente com isso. E um abraço também para a Alice, aluna e advogada lá de Manaus. E a Alice mesmo está perguntando, eu vou te repassar, Caio. O empregado pode fazer hora extra, mesmo com a redução de jornada? O que você acha? Acho que fica meio que incompatível nesse momento você pensar em hora extra em uma situação em que está diminuindo a jornada de trabalho. Agora, se fizer hora extra, pode ter duas consequências. A primeira consequência seria o acordo estaria sem efeito, ou uma segunda consequência é que as horas que ultrapassarem aquela que foi a jornada reduzida, digamos que reduziu de 44 para 22, fez mais uma hora, essa hora que se fizer, ela tem que ser paga com um acréscimo de 50%. É o que eu penso, que poder pode, mas vai pagar com acréscimo de 50%, e é uma forma de organizar e gerir o empreendimento muito tosca, né? Porque em vez de fazer, se percebe que a jornada tem que ser um pouco maior, que reduza-se menos, né? Porque a hora extra é mais cara, mas em princípio está impedido de fazer besteira, né?
Ó, voltando ao que a gente falou agora há pouco, cara, apareceu aqui em Goiânia um caso interessante de uma empresa na qual eu tive presto serviços como professor, e eles fornecem o almoço in natura na empresa. E aí já foi questionado se como é que fica a situação do empregado numa hipótese dessas, quando ele tiver o contrato suspenso, por exemplo, porque o benefício não vai continuar a ser pago. Olha, o que eu disse, a minha orientação numa primeira impressão foi, olha, se o empregado quiser sair da casa dele e vir aqui só para almoçar, desde que vocês continuem servindo, tudo bem, mas não é possível que a gente vai entender que o empregador pagar o empregado, até porque esse benefício não tem natureza salarial, segundo, inclusive, normas, salvo engano, da reforma trabalhista, mas até essas questões menores têm aparecido muito aqui para a gente. Eu concordo também, porque nesse caso específico, que não é um vale-refeição, que no vale-refeição a gente pode tentar ver o que tem na convenção coletiva. Às vezes a convenção coletiva não fala que é por dia. Quando fala que é por dia, a tendência é da gente vincular ao trabalho. Mas no caso da alimentação que é oferecida em natura, não tenho dúvida alguma de que ela está vinculada diretamente com o trabalho, e se não há trabalho efetivo, não há que se falar em manutenção desse benefício específico. Então a norma, quando ela falou essa regra de todos, mas esse todos não são todos, né? A lei falou todos, mas não são todos. Já que você falou de passagem sobre empregado doméstico, e um colega atrás nas mensagens falou sobre o aprendiz. Você acha, essas categorias, em que medida, e especialmente quando menor, alguma norma que a empresa deva seguir específica? Bem, em relação ao doméstico, a lei não fala de forma específica, mas quando ela vai tratar lá daquele valor, aquele valor indenizatório que a empresa tem que pagar, ele fala que não tem natureza salarial e vai citando as normas jurídicas, inclusive ele cita a lei complementar número 150, quando vai falar do FGTS e tal. Então, o legislador considerou que vai ser aplicado também. Agora, achei estranho, viu, Rodrigo? Foi analisando essa MP da madrugada, que ela fala sobre trabalho avulso, mas eles pegaram, copiaram e colaram vários dispositivos da anterior e colou esse também, no caso do avulso. E aí ele vai falando lá, citando as normativas e tal, e aí ele volta a citar a lei complementar número 150. Aí se passaram, né? Nem sempre quando você copia e cola tem que dar uma analisada para você ver se realmente... Então foi uma falha aí de quem fez a norma jurídica. Então, mas o que você me falaria sobre a questão do aprendiz? Bem, eu acho que só se avaliar no caso concreto, porque, em regra geral, o aprendiz ele continuaria a desenvolver a sua atividade, tá? Porque ele é um empregado especial. Mas que caso? Entendi. O aprendiz pode ter seu contrato suspenso também, então, né? Pelo que eu estou compreendendo na sua posição. Quando o aprendiz estiver em contrato suspenso, aquela vaga que ele ocupa na empresa continua entrando na contagem para o cumprimento da cota de aprendizes? Sim, porque o contrato não está extinto. Se não está extinto, está suspenso. Se você está suspenso, está em vigor, se está em vigor, aquele número ali está contando. Parece que travou. Eu acho. Foi. O Pablo está insistindo numa pergunta. Mas deu aí para... Deu para entender. O Pablo Gomes está insistindo numa pergunta anterior, e eu já tinha compreendido que era essa a intenção dele mesmo, quando ele questionou se as normas da MP 927 e 936, em especial, se aplicariam a todas as empresas, inclusive aquelas não afetadas economicamente pela MP, alguns supermercados, por exemplo. E ele está questionando se a adoção daquelas regras emergenciais por essas empresas não afetadas economicamente não feririam o princípio da boa-fé objetiva e o próprio intuito da MP. Veja bem, isso aí é a própria atividade empresarial que vai sugerir se ele pode utilizar ou não. Digamos que se o supermercado ele mantém a mesma atividade, não há qualquer tipo de redução, não tem sentido ele reduzir o seu quadro de pessoal, porque senão a prestação de serviço dele vai ficar deficiente. Então, e aí isso pode produzir alguns efeitos em relação à questão da própria atividade econômica. Mas, digamos, eu ouvi dizer que até nos mercados está havendo uma redução de demanda. Então, se está havendo redução de demanda, já se autoriza ou reduzir a jornada
ou suspender o contrato de trabalho de alguns empregados. Então, a lei não vedou isso expressamente. Então, eu não vejo aí. Claro que sempre vai existir aqueles casos daquelas empresas que têm má fé, tanto é que essas ações vêm parar para o nosso julgamento. Tá? Mas, de uma forma geral, eu acho que é possível, sim, utilizar. Não há qualquer vedação, não. Eu acho essa a melhor resposta. Tem alguns casos que o legislador não precisa dizer nada. A própria realidade, a capacidade de adaptação das empresas e suas necessidades mostram o caminho. As empresas que não estiverem sendo afetadas em nenhum aspecto ou em nenhum percentual por essa pandemia que a gente está enfrentando, provavelmente não vai dispensar ninguém, nem sequer diminuir a jornada. Próximo aqui de onde eu resido, uma padaria, segundo o dono dela, está vendendo mais do que antes. E ele contratou uma pessoa nesse período, porque isso é o normal, é o natural. Os empregadores que ordinariamente diminuirão a jornada e o salário de empregados ou suspenderão seus contratos são aqueles que normalmente tiveram um decréscimo da atividade produtiva. Né? Isso é o que normalmente acontece. O João Brito está dizendo o seguinte: professor, como será contada a estabilidade nos casos em que o período de calamidade e usufruto da redução ou suspensão for menor que o inicialmente acordado no termo escrito? Deu para entender? Sim, digamos que, Vai lá. digamos que faltam dois meses para terminar o prazo da estabilidade. E, no caso, a pessoa vai ficar afastada durante esse período de 2 meses. Então, ao fim da suspensão do contrato de trabalho, a estabilidade estaria extinta também, ou se prorrogaria o prazo da estabilidade por mais 2 meses. Não é isso? Sim. Deixa eu ver se a gente acha aqui mais. A Márcia Miura, pelo jeito você conhece a Márcia, né? Nossa colega Sim, lá de Vitória. conheço. Ela disse que não há nada presunção. Bom, a gente já falou sobre essa parte aqui, né, Márcia? E sobre o contrato de experiência de 90 dias? Essa eu acho uma boa pergunta. O empregado que está terminando agora nesse período, ou melhor ainda, o contrato de experiência, nos casos em que o empregador aderir ao termo da MP 936, o contrato de experiência é passível de adoção daquelas regras de diminuição de jornada, por exemplo? E se isso for verdadeiro, como é que fica a questão da estabilidade nesse caso? Na estabilidade já é um assunto bem polêmico, a estabilidade no contrato de experiência. O TST já afirmou em jurisprudência dizendo que se for a hipótese de estabilidade por conta da gestação, que ela deve ser observada, inclusive, nos contratos por prazo determinado e no contrato de experiência. O que houve uma mudança mais recente da posição do TST quando se fala de contrato por temporário. No caso do temporário, o TST ele considerou que não. Mas é uma questão, não é muito fácil de responder, mas se você seguir a regra geral, qual é a regra geral? A suspensão do contrato implica em suspensão também das obrigações do empregador e do empregado. E durante o período da suspensão, a consequência mais importante é que não se conta o tempo de serviço. Então, se você não conta o tempo de serviço, aquele prazo que estava pré-estabelecido, ele também fica suspenso. Então, seria uma avaliação à primeira vista, sem muita profundidade, né, para analisar a questão. Seria o primeiro site que eu tive aqui. Não tinha parado ainda para ver. Olha, eu vou passar uma impressão pessoal a respeito do que me parece que seja o caso. Eu acho que quando existe um contrato de experiência, por exemplo, ou um contrato por prazo determinado geral, nos termos do artigo 3º, parágrafo único aí da MP 936, esses contratos estão também sujeitos aos termos da medida. Agora, se houver redução da jornada, a mim parece que o empregado e o empregador é quem deliberarão se esse prazo de suspensão implicará, nos termos que você mesmo mencionou, em que a contagem não seja feita. E eu digo isso nos termos do artigo 472, parágrafo 2º da CLT, que diz o seguinte, textualmente, é bem curtinho. Nos contratos por prazo determinado, como essa hipótese, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Portanto, a lei está deixando aqui empregado e empregador assim definam. De modo que se empregado e empregador não quiserem que assim seja feito,
A mim parece que, então, o prazo conta. Ah, mas e como fica a questão da estabilidade? Bom, agora eu vou lhes dar uma opinião muito pessoal. A mim parece que não é o caso. O que a MP 936 está dizendo é que é inviabilizada sem justa causa durante a garantia de emprego nesse período e durante a adoção dessas regras de diminuição de jornada. Mas o término de contrato a prazo não revela hipótese de dispensa sem justa causa. Eu sei que o PST excepciona isso para o caso, especialmente no caso da gestante, mas é uma outra hipótese de incidência de uma norma constitucional. Pelo menos a mim parece que empregado e empregador, nesses casos, é quem deliberarão em termos do 472, parágrafo 2º da CLT. E a da MP 927, se haverá ou não contagem desse prazo de afastamento para o próprio contrato por período de experiência. Pronto, eu estava tentando colocar aqui a bateria, daqui a pouco eu coloco. Sim, vamos seguir em frente. Eu vi uma pergunta aí, ontem até a gente discutiu aqui no bate-papo que a gente teve até com um advogado, sobre o contrato de trabalho da grávida, da gestante. E aí eu pergunto para você, no caso, há algum impedimento, alguma restrição para a suspensão do contrato de trabalho da gestante? Bom, quanto à gestante, a mim parece que a medida mais adequada seja a suspensão contratual, especialmente em algumas atividades. Isso não tem nada a ver com a questão trabalhista, é uma questão de saúde, especialmente naquelas atividades que impliquem maior risco de contágio. Não preciso nem explicar, né? Razões óbvias. Mas quando é o caso de gravidez, o período estabilitário se sobrepõe, é muito maior do que este previsto na norma, a não ser que nós estivermos já no final do período da estabilidade, mas, de qualquer forma, no confronto entre os dois períodos estabilitários, aquele que revelar um prazo maior de garantia de emprego, me parece que deva ser aquele a ser adotado. E eu queria só chamar a atenção, porque a Silvana Machado, colega, advogada aqui de Goiânia, está questionando algo que, pelo menos parcialmente, nós tratamos. Ela diz: se houver redução salarial e de jornada, o empregador poderá retirar o plano de saúde sem negociar com o empregado? Nós já falamos disso. Mas me ocorre aqui, Caio, que naqueles casos em que o empregado afasta para receber um benefício previdenciário e, portanto, ele deixa de receber salário em sentido estrito do seu empregador, mesmo assim, ele deve continuar pagando a sua cota parte. Né? Da mesma forma, em que, se o contrato estiver suspenso, ele também deve seguir pagando a sua cota parte. Me parece que mesmo porque há um contrato que é feito entre a empresa empregadora e a empresa do seguro-saúde. Então, não tem sentido não conceder também o plano de saúde para os empregados que estão com um contrato suspenso, porque a empresa também ela tem a obrigação lá com aquela outra empresa de prestação de serviço de saúde. A doutora Vera, com quem eu tive o prazer e o privilégio de fazer uma live ontem, está perguntando se, em vez de proceder o pagamento de horas extras, que a gente falou agora há pouco, se poderiam essas horas ser lançadas no banco de horas. Eu acho, evidentemente, que sim. Né? Uma das disposições postas uma das regras postas à disposição do empregador na MP 927. Não é assim, cara? Porque naquela primeira teve aquelas três opções que foram conferidas para a empresa. Usar as férias, que no caso antecipar as férias mesmo antes do concluído o período aquisitivo, férias individuais, férias coletivas, o banco de horas, por quanto tempo? Por um ano por 18 meses, né? 18 meses e compensar os feriados. Então, teve essas três medidas podem ser adotadas, e agora essa quarta medida, que seria a suspensão, e uma quinta medida, que seria a redução proporcional. Então, o empregador ele tem 5 opções que ele pode utilizar aí para tentar vencer essa crise. A rigor, se a gente for pensar em casos muito específicos, tem até mais, né? Porque tem uma série listada na MP 927, aproveitamento de feriados, por exemplo. E tem a que está na Constituição, que não precisava falar e não foi falado mesmo em nenhuma norma, que é a negociação coletiva, que essa, sem nenhuma sombra de dúvida, pode inclusive implicar em redução
salarial efetiva, e não aquela que nós cogitamos aqui, né? E a suspensão também para qualificação profissional está no artigo 476-A, que estava à disposição, e eu achei estranho porque não vi a movimentação do sindicato no sentido de, nesse momento de crise, tentar fazer essa suspensão do contrato de trabalho pela via da convenção ou do acordo coletivo. E colocaria os empregados para a percepção da Bolsa Qualificação, que equivale ao valor do seguro-desemprego. Então, já estava à disposição dos próprios sindicatos esse mecanismo. Pois é, mas nesse momento, depois da entrada em vigor dessas MPs, aquela Bolsa Qualificação, aquele afastamento, que na lei, se eu não estiver enganado, é de 3 a 5 meses, passará, salvo engano, de 1 a 3 meses. Mas, voltando aqui, a Isa Daiane está perguntando, professor aqui deve ser o Cairo, né? Uhum. Ela diz assim, cara, como fica a remuneração dos empregados afastados das atividades por pertencerem ao grupo de risco? É isso que a legislação, por enquanto, não tratou, que é se a pessoa tem direito ou não ao afastamento. Eu acho que a gente tem que pensar em dois planos distintos. Primeiro, se você faz parte de um grupo de risco, aí você se autodeclara e diz que não vai trabalhar. Qual é a consequência desse ato? Primeiro, eu acho que nessa situação, essa falta ela não poderá ser considerada como falta injustificada para fins de aplicar penalidade, mas também não vai ser uma falta abonada. Ou seja, o empregado não vai trabalhar, ele não vai ser penalizado pela empresa, que, como ocorre normalmente, se você não vai trabalhar, a empresa vai lá e lhe dá uma suspensão, por exemplo, lhe dá uma advertência. Então, esse é o efeito do direito do empregador, no exercício do seu poder diretivo e disciplinar. Outra questão é você ter direito ao salário. Então, nessa situação, se você autodeclara, então você não vai trabalhar, não pode ser punido pelo empregador pela essa sua autodeclaração. Todavia, o valor do salário, você não vai ter direito ao salário daquele dia, porque essa previsão legal ela não existe. Pois é, eu não vou dizer que eu discorde, mas eu vou colocar um grão de sal, como você diz, porque a mim parece, em primeiro lugar, quando a gente estiver frente a essa situação, a medida mais inteligente que o empregador tem a tomar é suspender o contrato do empregado por motivos mais do que óbvios. A não ser que esse empregador tenha um faturamento, tiver tido um faturamento no ano passado de 4.600 mil ou mais, ele não vai ter custo nenhum com esse empregado afastado durante até 2 meses, né? Até 60 dias. Isso em primeiro lugar. Mas, na madrugada de hoje, como a gente mencionou, na MP dos portuários, se estabeleceu ali que o empregado receberá, o empregado não, né, o avulso, receberá, durante o período de afastamento, por metade, né, o que ele estava recebendo enquanto em serviço. Como a gente tem uma lacuna normativa, no caso do empregado, em geral, é possível que o suprimento dessa lacuna se faça por analogia, né? E com a devida adaptação, quem sabe o empregado recebesse. É possível, a gente não sabe como a jurisprudência vai se assentar, mas é possível que se entenda que, além desse efeito que você menciona, de não ser a falta passível de qualquer ato disciplinar, o empregado receba por metade. Seria uma solução salomônica, né, por assim dizer. Aí eu colocaria mais uma pimenta. Eu vou colocar uma pimenta mais, aqui acrescentando, para você evitar os exageros, digamos assim, né? E não aceitar a simples declaração, no meu entendimento, seria necessário a comunicação do fato à vigilância sanitária de que ele teve contato, não tem um vírus, mas teve contato ou faz parte do grupo de risco, que quem vai determinar isso, se faz parte ou não, não é o juiz, não é o advogado, não é ninguém, é o médico, é a vigilância sanitária, e geralmente a vigilância sanitária ela emite um relatório, e aí de posse desse relatório, sim, ele seria entregue ao empregador, para não deixar apenas para aferir esse critério da autodeclaração do trabalhador. Nesse mesmo caminhar, segundo essa mesma linha de raciocínio, a Andréia Batista, advogada aqui em Goiânia, eu acho que ela é a minha ex-aluna da Unic, que eu falei antes. Ela pergunta assim, o empregado está afastado porque é do grupo de risco. Nem precisava ser do grupo de risco, mas está afastado, com contrato suspenso. Receberá insalubridade, periculosidade?
Ó, no caso do afastamento a gente pode pegar, se quiser fazer com uma analogia, da grávida, que deve ser afastada das suas atividades, né? Porque por uma questão de saúde, ela não poderia trabalhar. E a CLT fala, nesse caso específico, sem prejuízo do recebimento do adicional de salubridade. A gente poderia, nesse caso, utilizar dessa analogia. Porque, não sei, essa questão do risco, ela é muito polêmica, mas se você for parar para pensar, todos nós estamos sujeitos a adquirir essa doença, porque ela se propaga muito rápido, ela demonstra os seus efeitos em 5 ou 6 dias. Eu não sei se você viu aquela decisão lá do TJ de São Paulo, que negou a saída a liberdade de uma mulher que estava presa, e o juiz disse que somente 3 pessoas, entre 7 bilhões de habitantes no mundo, não estão sujeitas a esses riscos, que são aqueles que estão na estação espacial. E cita até o nome dos astronautas que estão lá. Todos os demais estão aqui. É. Então, essa questão de risco, ela é muito, digamos assim, polêmica e muito aberta. Caio, eu vou ter que dar uma acelerada porque o Instagram nos limita, né, com relação ao tempo. Então, vou retornar rapidamente aqui para a Adriane Barbosa, aqui de Goiânia. Ela pergunta se a extensão contratual com base na MP 936, se pode aplicar o curso previsto no 476A. Eu vou responder bem rapidamente. Pode, porque isso está dito na própria MP 936, artigo 17. O que muda é o prazo do curso, que vai ser de 1 a 3 meses. Dá uma consultada no artigo 17, inciso 1º. E para a gente arrematar a conversa, Caio, a Silvana, advogada aqui de Goiânia, pede para a gente explicar melhor como vai ficar a situação dos gerentes, no caso de redução salarial e de jornada, mencionando o caso dos gerentes comissionados. A questão dos comissionados, eu acho que não entra nessa história, porque mesmo em tempos regulares, se o movimento diminuir, a comissão vai diminuir, isso não implica, por óbvio, nenhum ato irregular, nem nenhum direito a mais por conta disso. Com relação à situação dos gerentes, que o empregador tiver tido uma súbita e até previsível nesse caso, né, redução brutal da sua atividade, o que você recomendaria que fosse feito em relação aos gerentes? Aos gerentes, no caso bem, eu acho que tem que seguir aquela regra da média de comissões. Ver quanto é que vinha recebendo, em média, o gerente. E aí, no caso, seria para redução da jornada. Porque se você jogar o gerente para suspensão do contrato de trabalho, ele vai ficar limitado ao valor do seguro-desemprego, que é hoje R$ 1.808, me parece que sim. Não é isso? Mas redução de jornada com a redução do salário, no caso, a redução da jornada teria que utilizar aquela gambiarra que você sugeriu. Que não seria trabalhar menos horas por dia, porque ele não tem uma limitação no dia. Geralmente, o gerente ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Apesar de ele não ter jornada controlada, mas isso que na prática acontece. Então, o que aconteceria? Esse gerente ele trabalharia dia sim, dia não. Tá? No dia que ele não fosse trabalhar, teria que promover outra pessoa lá para ficar no lugar do gerente. Que geralmente, o gerente que não tem direito à hora extra é aquele que é a autoridade máxima da empresa. Pois é, a gente está com o tempo encerrando. Eu queria só registrar a participação do advogado Dr. Warley. Infelizmente, não teve como mencionar a questão dele aqui, abordar a questão dele. Outros colegas que vieram aqui, se eu falar o nome de todos, vai furar o nosso tempo aqui. Ó. Tem os amigos, obviamente, do Cairo aqui. O Rafael Lara, grande advogado goiano, está dizendo que as regras restritivas têm que ser expressas. Como não excepciona o contrato a termo, então não há restrição. Eu concordo, mas a gente não tem mais tempo nem para tratar disso. O Caio, inclusive, como pode perceber, tem muitas questões que ficaram sem que a gente pudesse abordar, pudesse responder. Fora aqui, depois da live, a gente pode combinar até uma outra adiante. E quem quiser também pode perguntar lá no direct que eu respondo. Não tem problema, não. Então, essa live vai ficar disponível. Eu vou divulgar, né,